Desejando uma ótima tarde a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora secretária, deputada Ana Paula Lima, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores. Muito boa tarde, senhora deputada, senhores deputados. Ata da 96ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de outubro de 2017. Presidência, deputado Silvio Drev, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Secretarias, deputado Kennedy Nunes, deputada Dirce Heidescheid, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 17 de outubro do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, Rodrigo Minotto, padre Pedro Baldiceira e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Skudlak, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Manuel Mota, pelo PMDB, Darcy de Matos, pelo PSD, e Dirceu Dresch, pelo PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei de número 346/2017. Foram aprovados em turno único os projetos de lei de números 0222/2017, com emenda substitutiva global, bem como os de números 0252 e 0259/2017. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei números 098/2017, com emenda substitutiva global, e 301/2017. Foram aprovadas as moções de números 0212 a 0217/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de números 0956 a 0968/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 0709 a 0711/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Romildo Titon, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Capinzal, Nilvo Dorini, fizesse uso da palavra para divulgar a Expo Vale Capinzal 2017. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. O senhor não houve oradores inscritos, nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro especial para hoje às 19 horas. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da 22ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de outubro de 2017. Presidência, deputado Mário Marcondes, às 19 horas do dia 17 de outubro do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa: o senhor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem do Ministério do Esporte em Brasília, Dr. Luciano Ostins, senhor Adelino da Silva Filho, nesse ato representando o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Alberto Maciel Cavalcante Júnior, senhor presidente da Federação Catarinense Taekwondo, Alan
Fábio Siqueira. Senhor segundo vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física em Santa Catarina, Jean Carlo. E senhor presidente da Associação das Federações Esportivas do Estado de Santa Catarina, Frederico Erondino Leite Neto. Senhor presidente do Conselho Estadual de Esporte, Alexandre Beck. Senhor mestre pioneiro, Francisco Bezerra dos Santos Neto. E senhor diretor de esportes da Fundação Catarinense Esporte, Dárcio de Saules. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem à Federação Estadual de Taekwondo, seus atletas, treinadores, árbitros, apoiadores e patrocinadores. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente fez o uso da palavra representando os deputados deste parlamento. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Adelino da Silva Neto, e em nome da instituição homenageada, o senhor Alan Fábio Siqueira. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina e, nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Agradecendo a leitura pela deputada Ana Paula Lima. As atas estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, damos por aprovadas as atas das sessões anteriores. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Nesse horário, inscrito para falar o deputado Serafim Venzon, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Aproveito enquanto ele se desloca à tribuna para registrar a presença do Maier, bombeiro de Ascurra, e dos vereadores de Romelândia. Vejo o Vaida, o Valdecir de Oliveira, nosso amigo, a Juliana, o Ismael Barpe, que estiveram no gabinete. Sejam bem-vindos à casa. Com a palavra, por até 10 minutos, deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, senhores deputados, quero inicialmente aqui cumprimentar todas as lideranças políticas que estão nas galerias dessa casa, em nome dos vereadores de Botuverá, o seu Ângelo Angelim Venzon, o Alex Venzon e o Mário Facchini, assessor da Prefeitura de Botuverá, que acompanham aqui os nossos trabalhos no dia de hoje. Queria também, antes do meu pronunciamento, fazer uma saudação especial, hoje, 18 de outubro, o Dia do Médico, e lembrar aqui a todos os médicos de Santa Catarina pelos seus feitos, aos nossos professores, os professores médicos das nossas universidades de medicina, que tanto têm se empenhado para formar bons profissionais. Então, queria apenas saudar a todos os médicos. E haverá hoje uma sessão especial onde nos colocaremos a respeito disso. Mas eu queria enfatizar aqui, presidente, e também pedir o seu apoio para que hoje seja votado aqui no plenário um projeto de lei que já passou por todas as tramitações nas comissões dessa casa, a começar pela Comissão de Justiça, e hoje eu fui o relator e apresentei o relatório na Comissão de Segurança, onde foi aprovado. Me refiro ao projeto 53.3 de 2017, um projeto de lei que é do deputado Patrício Destro e que, à semelhança de um movimento nacional, também existe esse movimento a nível de Estado expresso aqui por esse projeto.
todos nós somos testemunhas e conhecemos histórias próximas, histórias de roubos de carga, e que de muito tempo, eu de quando era criança, ouço histórias de roubo de carga de pessoas que foram roubados, de caminhões que desapareceram para sempre, pessoas perderam seus patrimônios, e essas cargas geralmente são cargas difíceis de ser escondidas, difícil de carregar. Às vezes é difícil até para a gente imaginar, mas como vai roubar uma carga que tem que levar de carreta? Como é que vai se esconder disso? Normalmente, esses roubos acontecem porque quem pratica o delito já tem para onde levar a carga. E esse receptador, ele já tem como botar fim, como dar o destino àquela carga que ele comprou por um preço diferenciado. Ou seja, na maior parte das vezes, esses roubos de carga são meio que já contratados. Alguém rouba para já entregar num determinado local. E até agora não havia, apesar de toda a movimentação, mas não havia algo prático para coibir isso. Mas agora tramita no governo federal, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que pune o receptador dessas cargas com a suspensão do CNPJ. Bom, e nós do Estado o que poderíamos fazer? Além das ações da polícia, além de várias outras ações, mas eu acredito que a principal, a mais importante, justamente trata-se do teor desse projeto. O projeto, como disse, o 53.3, de autoria do deputado Patrício Destro, que já passou por todas as comissões, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Em outras palavras, o ICMS. Toda empresa, para poder comprar e para vender, ela precisa da sua inscrição do ICMS. Cassando essa inscrição, seguramente ela vai ter muita dificuldade para manter a sua atividade, para não dizer praticamente impossível. Então, em suma, esse projeto prevê que a empresa que comprar material roubado, que então ele seria classificado como receptador, ele perderia essa inscrição. A comercialização de mercadoria de origem irregular é uma prática, infelizmente, cada vez mais difundida e em notória expansão em toda a realidade brasileira, tendo como origem as modalidades criminosas de roubo, furto, apropriação indébita, contrabando, descaminho e falsificação. As mercadorias daí advindas são canalizadas para receptadores, os quais, em sua ampla maioria, são comerciantes legalmente estabelecidos que recolocam esses produtos no mercado formal exclusivamente movidos pela ganância do lucro fácil. Para se ter a ideia da dimensão desse mercado paralelo, basta dizer que, somente em relação ao roubo de cargas, em 2016, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística contabilizou um total de 24.300 ocorrências desse delito, cujo montante em prejuízos quanto ao valor das mercadorias subtraídas atinge o patamar de 1.360 bilhões.
A isso, a entidade acrescenta prejuízos de mais de 1,2 bilhão por conta do valor de mercado dos veículos de carga não recuperados. Então, um igual valor, além da carga, também os veículos normalmente roubados para desviar a carga, também eles são roubados. É inquestionável que o crescimento absurdo desse mercado ilegal tem como força motriz o crime de receptação. E esse comércio irregular, impõe-se ressaltar, traz prejuízos ao comerciante formal pela concorrência com preços irreais, ao governo pela sonegação de tributos e, naturalmente, à sociedade, em geral, pelo risco da aquisição de produtos não confiáveis e, do outro lado, traz grandes ganhos no contexto dessa prática criminosa para o comerciante desonesto, o receptador consciente, que age de má fé, seduzido pelo lucro fácil. Daí porque, para inibir esse comércio nefasto, é necessário focar prioritariamente a neutralização do crime de receptação, com a definição de penas mais severas para as pessoas físicas envolvidas e também para as pessoas jurídicas que propiciam o acometimento desses delitos. Entendemos que o receptador deve ser neutralizado pela vigência simultânea, pelo menos de três legislações punitivas. Uma, pelo agravamento penal do crime de receptação, no tocante à pessoa física, o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ora tramita já no Senado, que terá que passar primeiro na Câmara e depois no Senado para poder valer a lei. Segundo, pelo perdimento dos bens móveis e imóveis havidos ilegalmente quanto das práticas criminosas, que também já está incorporado em nosso ordenamento jurídico, no caso no artigo 7 da Lei 9.613 de 98, e uma modificação através da Lei 12.683. E terceiro, que nós estamos nos referindo aqui, pelo impedimento do exercício da atividade comercial, mediante a cassação da inscrição do estabelecimento dos cadastros que legalizam a prática comercial, ou seja, em âmbito federal, no caso do CNPJ, que também já está tramitando na Câmara. E, a nível de Estado, nós estaríamos dando apoio, caçando o número de inscrição do ICMS. Então, senhora presidente, eu pedindo aqui uns 30 segundos, senhora presidente, um minuto para encerrar, para o senhor. Eu queria pedir a Vossa Excelência para incluir na nossa agenda de hoje a votação desse projeto, justamente para ganhar a agilidade, transformar em lei essa nossa intenção, e também porque, na semana que vem, a FETRANSESC, a Federação do Transporte aqui no Estado de Santa Catarina, tem vai ter uma oportunidade no dia 27, que fará um grande encontro, e talvez a Assembleia poderia presentear Santa Catarina com essa lei já com toda a tramitação completa, tendo sido votado no plenário, em primeiro turno, segundo e redação final, e assim poder apresentar à nossa sociedade e ter uma resposta prática da nossa ação com relação à proibição do roubo de cargas em Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Serafim Venzon. Essa presidência entendeu o seu questionamento. Ele não está na pauta da ordem do dia de hoje, mas se estiver pronto na hora da ordem do dia, nós consultaremos os líderes para ver se podemos voltar no dia de hoje. Se não, senhor deputado, nós vamos verificar a possibilidade de colocar na ordem do dia de amanhã. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhores deputados, antes de darmos continuidade às breves comunicações, eu gostaria de agradecer a presença aqui dos vereadores e suplentes do programa Vereador Mirim da Câmara Municipal do município de Braço do Norte,
muito bem-vindos a essa Casa de Leis. São os alunos das escolas municipais e estaduais do município de Braço do Norte. Estão acompanhados de professoras e também da senhora vereadora Maria Kulkampe. Muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Também agradecer a presença dos nossos agricultores familiares que estão aqui para daqui a pouco também se manifestarem sobre a cadeia produtiva do leite e da agricultura familiar. Muito bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Senhora deputada e senhores deputados, agora o próximo horário, a senhora deputada Luciane Carminati, pelo tempo de até 10 minutos, senhora deputada. Quero cumprimentá-la, presidente, e cumprimentar a todos os deputados, a todos que acompanham esta sessão pela TVA, Agência L. Cumprimentar todas as lideranças da agricultura familiar que aqui se fazem presentes. Temos agricultores de diferentes regiões do estado, mas eu destaco em especial os agricultores de Lebon Regis, que aqui estão participando também, acompanhando esta sessão. E quero começar falando exatamente desta pauta, a pauta dos agricultores, que teremos hoje a manifestação na tribuna desta casa. Está acontecendo exatamente no dia de hoje, 6 atos no estado de Santa Catarina, assim como em Brasília, várias tentativas de negociação. Temos ato em Chapecó, Xanxerê, Maravilha, São Miguel do Oeste, Rio do Sul e aqui em Florianópolis, dos quais nós temos aqui a representação desses agricultores camponeses. Bem, qual é a pauta que está colocada para o dia de hoje? Nós temos acompanhado todo o debate em relação à tão falada crise do leite, que, na verdade, alguns têm se pronunciado no sentido de que esta crise é oriunda do leite importado de outros países, mas, quando nós analisamos a fundo de onde vem, esse é um problema que já é histórico, recorrente, a modernização das atividades nas propriedades dos nossos agricultores, e não só isso, a tentativa de cada vez mais concentrar a produção, diminuindo e excluindo uma parcela dos agricultores familiares. Portanto, os atos no dia de hoje, eles reivindicam o quê? O governo precisa enfrentar esta crise conjuntural do leite como uma estratégia maior de discussão do armazenamento e também da produção e do valor que está colocado. Nós chegamos a ter o ano passado R$ 1,90, talvez no momento mais alto, né, de agregação de renda. E agora os produtores estão pagando para trabalhar, porque não se consegue nem sequer o valor que é gasto na produção. Nós recebemos uma carta da região da MEOSC, que retrata, a partir da Associação dos Municípios do Extremo Oeste, na figura do prefeito Cláudio Júnior Westfelder, presidente da MEOSC, prefeito de Guarujá do Sul, retrata justamente a gravidade da situação. A região da MEOSC tem 19 municípios no Extremo Oeste, com um plantel de 489.199 cabeças de gado bovino, sendo destes 156.023 vacas em lactação, produzindo uma média mensal no ano passado de 55.144.155 litros de leite, com preço médio do litro de leite em R$ 1,29, totalizando um movimento econômico de R$ 71.135.959 nas propriedades rurais apenas daquela região. Veja bem, R$ 1,29. Agora nós chegamos ao preço de R$ 0,40. Praticamente 1/3, né, do valor que se recebia. Então, as perdas dos produtores rurais, somente nessa região, chega a mais de 22 milhões de reais, representando uma queda de 31,32% na receita. Então, aqui pegamos uma região em específico para retratar o problema nacional.
E esse problema o governo não vai resolver se ficar dizendo que já suspendeu a importação. Ele é muito mais grave. Precisa sentar na mesa, abrir um canal de negociação, ouvir os agricultores familiares através das suas entidades representativas, porque é no diálogo, é ouvindo, sentando na mesa, todos os interessados que nós conseguimos encontrar saídas. Portanto, a fala de hoje aqui, a minha fala e a fala posterior das lideranças da agricultura familiar e do movimento social camponês, vem justamente retratar a situação da crise do leite. Mas nós temos outras pautas também colocadas, como é, por exemplo, a redução do orçamento que estava destinado para a agricultura familiar. Nós tivemos uma redução no orçamento de cerca de 50% no mínimo. Se a gente pegar a habitação rural, praticamente chega a zero. Então, uma política que nunca havia sido feita, que nos governos do presidente Lula e Dilma foram criados como uma forma também de valorizar a agricultura familiar. Agora o governo reduz a zero os investimentos em habitação rural. O programa de aquisição de alimentos, que chegamos a ter no ano passado 378 milhões de investimentos, o governo aponta apenas 750 mil, o que significa acabar com o PAA. Uma redução de 99,8%. E se não bastasse todo o desmonte da agricultura familiar, nós temos aí também a privatização do sistema Eletrobras, que vai atingir a todos, mas neste caso atinge em cheio os nossos agricultores, que já pagam por uma energia, eu diria, bastante alta, se a gente contar a situação das nossas propriedades, que todas elas hoje necessitam, né, de motores ligados para resfriar o leite, para aquecer o leite, para resfriar todos o nosso sistema de integração através da produção de aves, de suínos, ou então manter a garantia da qualidade de vida e do produto. Então, nós estamos aqui abordando também as consequências da privatização da energia. Ora, se um chinês for o dono da nossa Eletrobras, da nossa Eletrosul, com certeza ele não terá o mesmo espírito coletivo e público. Ele vai olhar como um olhar de empresário que quer lucrar na energia. Portanto, se estima um aumento da energia para todos. E, por último, não poderia deixar de falar, estou vendo aqui várias mulheres também agricultoras, falar do desmonte da Previdência. Foi com muita luta que se conquistou na Constituição de 88 a garantia dos segurados especiais, que são os agricultores, que são os nossos professores. E, no caso da agricultura familiar, nós temos as mulheres, né, conseguindo se aposentar aos 55 anos. A retirada do conceito da definição de segurado especial também praticamente acaba com a aposentadoria dos nossos agricultores. Então, eu quero manifestar aqui o meu apoio integral à pauta dos agricultores, a quem está lá no dia a dia garantindo o alimento na mesa, e a quem, além de fazer a luta para manter-se na propriedade, hoje tirou o pé da propriedade e veio fazer luta aqui, né? Porque eu entendo que também é preciso ter um pé no trabalho, mas um pé na luta. Se a gente ficar só trabalhando, como nós aprendemos desde criança, que Deus ajuda quem cedo madruga, mas Deus ajuda também quem luta, porque quem ficar só trabalhando morre escravo, sem ter direitos e sem conquistar vida melhor. Então, a necessidade que temos de fazer essa luta, e parabéns, me coloco à disposição. Um outro tema que eu quero fazer uma abordagem aqui nessa tribuna é sobre o tema da habitação também na cidade. Nós temos em Santa Catarina 167.793 déficit absoluto
de habitação, ou seja, quem não tem moradia, segundo os dados da Secretaria Nacional de Habitação, dados de 2015. Então, em Santa Catarina, quase 170 mil pessoas, famílias que não têm direito à moradia. É o déficit habitacional. Desses 167, 150 é urbano, pouco mais de 150 mil. 16.835 é rural, no nosso interior do estado de Santa Catarina. 36.532 são moradias precárias. Por que eu estou trazendo esses dados aqui na tribuna? Porque eu tenho visto que o governo do estado dispõe de várias áreas de terra espalhadas nas diferentes regiões de Santa Catarina. E o governo tem enviado a esta casa... senhora deputada, mais um minuto. Obrigada. O governo do estado tem enviado a esta casa projetos de lei para vender esses terrenos, ou seja, fazer caixa. Nós estamos apresentando um projeto de lei que coloca como prioridade para estas áreas a garantia da sua função social, escola, unidade de saúde, atendimento social e habitação. Por que eu trago isso? Porque recentemente nós tivemos a situação em Laguna de mais de 40 famílias despejadas de um terreno público que poderia servir para isso. Eu entendo que a própria Secretaria da Habitação é favorável a esse projeto de lei, para que esses terrenos tenham uma função social, que é garantir habitação, que é garantir educação e saúde. Então, estaremos protocolando e gostaria de contar com o apoio de todos. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Luciane Carminati. Passo a palavra agora para o senhor deputado César Valduga, no horário das breves comunicações, pelo tempo, senhor deputado, de até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar a população catarinense que nos acompanha via TVAL, Rádio Digital, saudar aqui também os nossos agricultores, nossas agricultoras, saudar também os vereadores mirins, os vereadores de Romelândia, a todos que nos acompanham. Em especial, gostaria de saudar também, ele que está presente nesse dia de hoje, senhor presidente, que é o nosso vereador lá de Campos Novos, Adão Viatti, que faz uma visita ao Parlamento catarinense, e por isso boas-vindas. Mas gostaria de registrar, senhora presidente, a bela articulação que o movimento das mulheres agricultoras, que as mulheres agricultoras de nosso estado, em conjunto com a Frente Brasil Popular, têm feito no dia de hoje. Os senhores e senhoras receberam em seus gabinetes, pelas mãos dessas guerreiras, 2 ricos documentos, um deles com dados e argumentos vigorosos contrários à reforma da Previdência e um segundo em defesa da cadeia produtiva do leite na agricultura familiar catarinense. Também foi trazido a nós um documento intitulado Os Trabalhadores Não Cabem no Orçamento do Governo 2018. Não há projeto de lei orçamentária proposto para 2018, que trata sobre os cortes nos recursos do INCRA, nos recursos para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar, Ministério de Desenvolvimento Social, da Agricultura e nas operações oficiais de crédito para a agricultura familiar. Nesse sentido, parabenizo essas guerreiras pela importante articulação em sintonia com as diversas forças políticas e sociais, inclusive hoje em Chapecó, se realiza um importante ato contra os retrocessos. E faço um apelo aos nobres pares para que nós nos debrucemos sobre esses documentos no sentido de compreender o quanto essas políticas de priorização do grande capital e da especulação, em detrimento ao apoio dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar e também de nossa indústria nacional.
Então, quero parabenizar esse movimento e quero dizer que nós não podemos permitir, deputado Sareta, deputado Padre Pedro, que esse retrocesso venha acontecendo no Brasil. E sempre falo que da forma como está colocado, um agricultor vai morrer com o cabo da enxada na mão e não vai se aposentar. A mulher, a agricultora com dupla, tripla jornada de trabalho, não vai conseguir se aposentar. Por que o governo não faz uma política diferente, que não cobra dos banqueiros, que são os que mais devem, deputado Sareta, dos grandes conglomerados? Vejo aí o grande retrocesso. Os grandes conglomerados são os que mais devem à Previdência Social e o governo federal diz que a Previdência é deficitária. Por outro lado, o governo federal faz refis aos grandes ruralistas desse país. Está subestimando a inteligência e a capacidade do povo brasileiro. Isso revolta a gente, deputado Sareta. Revolta! Entregando o Brasil para os paraguaios, as usinas, agora para a China, querendo vender uma estatal brasileira, a nossa Eletrobras, por uma estatal chinesa. Nem sei se é vender ou querer doar. As nossas usinas, a Amazônia, os bancos agora que também estão no hall de privatização, já estimulando o PDVI, o PDV, para que os bancários se afastem dos bancos para permitir o sucateamento e o entreguismo por parte desse governo. Nós não podemos aceitar, não podemos. Nós aqui nessa casa não podemos ficar conivente com esse entreguismo que está acontecendo por parte do governo federal, deputado Padre Pedro. Não podemos. Muita honra, cedo a palavra para o deputado Sareta. Deputado Valduga, queria parabenizá-lo por essa fala e por essas intervenções. Cumprimentar também aqui os representantes da agricultura familiar que estão aqui presentes e dizer que esse aperto e esse arroxo que o Excelência também se refere, essa entrega de capital, está refletindo diretamente, inclusive, no aperto da situação econômica do país e, consequentemente, diminuição do consumo. E um dos itens da diminuição do consumo é o leite, que infelizmente hoje o produtor está pagando para produzir. Ontem ainda nós fizemos uma audiência com a Secretaria da Agricultura, com diversos líderes rurais, no sentido de que o governo volte a ter programas sociais para compra de leite, distribuição, para aquecer a atividade que infelizmente está pagando para produzir. Então, deputado Valduga, essa entrega de patrimônio, esse corte de programas sociais importantes está ocasionando um arroxo grande e a agricultura familiar é um dos setores que mais está perdendo e nós queremos nos solidarizar e estar juntos, estamos juntos nessa luta para as melhorias que são necessárias. Parabéns também pela sua fala. Obrigado, deputado Sareta. E aqui também dizer que nós estamos irmanados junto com o nosso presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázaro, também que faz um belo trabalho conosco e também muito preocupado sobre a questão da bacia leiteira no nosso estado de Santa Catarina. Deputado Natalino, que tem feito muitos debates, audiências públicas, vem travando esse debate com os nossos agricultores, mas também com o setor produtivo. Mas que o tema que me traz a essa tribuna na tarde de hoje não difere em nada a luta de nossas amigas agricultoras. Desde que Temer sentou na cadeira da presidência da República, uma caixa de Pandora se abriu, assim podemos dizer, deputado Pedro, e libertou os monstros do desprezo pelo desenvolvimento nacional, do ódio ao povo, do privilégio de castas e do fascismo. Quero me deter no monstro do fascismo nessa parte da minha fala. O escritor e semiólogo italiano Umberto Eco elencou 4 características do fascismo, sendo elas: o culto ao velho dos saberes arcaicos, o rechaço do modernismo, vistos como o princípio da depravação, o culto da ação pela ação, como se pensar fosse uma forma de castração, o culto da ação pela
é como se pensar fosse uma forma de castração, o rechaço do pensamento crítico, o medo do diferente, um apelo às classes médias frustradas, nacionalismo exacerbado, a xenofobia, inveja e medo do inimigo, o princípio de uma disputa permanente sem abertura ao diálogo, o elitismo, machismo e misoginia, e o populismo qualitativo que lança dúvidas sobre a legitimidade dos parlamentos. Olha só, o ovo da serpente do fascismo foi chocado no seio das manifestações que colocaram Temer na cadeira da presidência da República, e seus efeitos são identificados na onda de censura e rupturas com o bom debate e com o respeito ao contraditório. Nesse sentido, gostaria de socializar com os senhores e senhoras que protocolamos na tarde de ontem o projeto de lei 406.8/2017, que dispõe sobre a criação do programa Escola Sem Mordaça. Essa iniciativa foi construída em diálogo com a União Catarinense dos Estudantes, a UCE, num apelo de todas as forças estudantis das mais diversas universidades de todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina, reunidas no Congresso da UCE, no município de Joinville. O projeto Escola Sem Mordaça pretende assegurar a livre manifestação do pensamento, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a livre expressão da atividade intelectual, respeito, a liberdade e apreço à tolerância e à valorização do profissional da educação e a consideração da diversidade étnico-racial. Precisamos preservar o ambiente escolar de todo tipo de cerceamento de pensamento. A escola é o lugar do diálogo, do bom debate, do aprendizado, da convivência pacífica com as diferentes opiniões. O Escola Sem Mordaça quer fazer o contraponto, a iniciativa de querer limitar a liberdade de manifestação do pensamento. É inadmissível que qualquer grupo queira oprimir e cercear o direito de professores e alunos de aprofundarem o exercício do pensamento e da tolerância em sala de aula. Por isso, senhora presidente, seriam essas nossas manifestações, mas nós não podemos retroceder. Mais um minuto. Mais um minuto, senhor deputado. Não podemos retroceder. Estou apavorado e preocupado do que vem acontecendo no Brasil, das políticas que estão sendo reversas ao povo brasileiro. Ao exemplo da reforma trabalhista, onde que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, o trabalho intermitente, da previdência social, aonde que querem fazer com que os nossos agricultores, as nossas agricultoras murram com o cabo da mão e não possam se aposentar, da falta de uma política séria na agricultura, saúde, a exemplo, que já há 13 anos a tabela do SUS não corrige, e o governo federal deve para o nosso estado de Santa Catarina 300 milhões de reais. Então, senhora presidente, seriam essas as nossas manifestações, e dizer que nós não podemos retroagir, da forma que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado César Valduga. Bom, senhores, fim do horário de breves comunicações. Agora nós vamos entrar no horário destinado aos partidos políticos, que começa agora às 15 horas, conforme determina o artigo 103 do regimento dessa casa. E o primeiro horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR e PSB. Não havendo quem queira se manifestar, próximo horário pertence ao PMDB. Próximo horário pertence ao PSDB. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Neudi Sareta, pelo tempo
de até 7 minutos, senhor deputado. Senhora presidente Ana Paula, estimados deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão de forma muito especial, os representantes aqui da agricultura familiar que estão aqui presentes. Queria dizer que ontem, mencionei isso em parte, antes brevemente, nós tivemos com um grupo de representantes do meio-oeste de Santa Catarina, na Secretaria de Estado da Agricultura, em função do problema grave que vive os produtores de leite do nosso estado. Nós, tradicionalmente, no inverno, o preço do leite para o produtor não tinha baixa, e esse ano teve uma baixa grande, ocasionado, acima de tudo, pela queda de consumo no mercado interno. Por que houve essa queda de consumo? Porque houve corte de programas sociais importantes que eram mantidos pelo governo, porque houve também um aumento do desemprego e, consequentemente, a perda de renda de pessoas. E alguém poderia dizer, mas também porque está entrando leite do Uruguai. É verdade, está entrando leite do Uruguai, mas e quando um copo está cheio, como é o caso do nosso copo da produção e do arroxo, qualquer quantia colocada ali repercute. Mas a verdade também é que a quantia vinda do Uruguai não chega a ser uma quantia tão grande, conforme nós analisamos os números, muito embora seja uma quantia especialmente do leite em pó, e que tem representado uma quantia bastante significativa. E, portanto, foi importante a decisão do Ministério de suspender a importação do leite do Uruguai, mas nós temos que ter programas internos aqui no país de incentivo ao consumo, de distribuição de leite em programas sociais, da retomada com força do PAA, que estava suspenso, está capenga, retomando, da retomada de cortes de benefícios que foram feitos e de uma política que possa auxiliar o produtor a ter o ânimo e voltar a produzir. Esta é a verdade. Nós estamos vivendo uma crise enorme, justamente quando Santa Catarina comemora o fato de ser o 4º produtor nacional de leite. Passamos já o estado de Goiás. E aí, olhando para as regiões do estado, 75% do leite produzido em Santa Catarina é no oeste do estado e, portanto, é a região que hoje mais pede socorro nesta questão e da produção de leite. Por isso nós estamos fazendo essas tratativas no sentido de que possa ter, primeiro, a questão do Uruguai, que se estabeleça cotas, a exemplo do que tem com a Argentina, embora sejam cotas privadas, não estabelecidas pelo poder público, mas é importante, porque há inclusive falas de que tem entrado mais leite do Uruguai do que a sua própria produção, ou seja, tem que ver se não está havendo tabulamento de outros países, deputado Natalino aí. Em segundo lugar, mesmo que o percentual não seja tão elevado, mas no momento de dificuldade que nós vivemos, qualquer quantia que vem de lá impacta. E as políticas públicas do governo que tem que retomar no sentido de incentivar a questão do consumo. A retomada do crescimento econômico é importante, mas a volta, o fortalecimento do PAA, o fortalecimento de programas sociais importantes, a questão dos estoques são importantes para nós podermos, deputado Natalino, eu ouço rapidamente Vossa Excelência, um alento para aqueles produtores que estão lá na expectativa de poder continuar na sua atividade, uma atividade tão importante. Nós que estamos, como eu disse, comemorando, já somos o 4º estado maior produtor de leite do Brasil, mas temos os nossos agricultores numa verdadeira penúria, recebendo valores absolutamente irrisórios pela sua produção. Mas eu ouço com muito prazer a vossa parte, deputado. Parabéns, deputado, pelo tema que Vossa Excelência traz aqui, pelo raciocínio que faz. Muito pé no chão, muito consciente, muito oportuno.
realmente os nossos produtores, nesse momento, os que mais penalizados são os produtores de leite, precisam de uma política melhor, diferenciada. Nós incentivamos tanto a produção e parece-me que em dado momento até é proibido produzir. E criam-se dificuldades, criam-se barreiras. E nós temos que defender primeiro o nosso produto, sim, brasileiro. Claro que devemos defender o produto brasileiro. Nós não temos nada que acertar nesse momento de crise do leite com mercados, outros mercados estrangeiros. Por isso, deputado, parabéns pelo tema. Nós temos, essa Assembleia tem que estar junto nessas questões de minimizar esse problema e fazer com que o nosso produtor volte a ter lucro com a produção do leite. Obrigado, deputado Natalino, pela sua contribuição. O que nós queremos, então, é que possa haver uma ação governamental no sentido de efetivamente poder incentivar a questão do consumo, da produção. Há, inclusive, os financiamentos. É claro que tem uma regra nos contratos, isso é importante os agricultores saberem, que tem uma regra que se há, um dos motivos é quando há um problema forte, violento de preço, se provar isso, deve-se procurar o técnico da IPAGRE para ele fazer, mostrar as notas de quanto recebia no ano passado, quanto recebe hoje. Com esses documentos, com esses laudos, é possível ir no banco solicitar, inclusive, a prorrogação, mas é importante que o governo tomasse, inclusive, uma medida de incentivo à prorrogação para aqueles que têm financiamento, quem sabe um rebate no valor da dívida, para poder compensar essa grande perda que estão tendo. Então, senhora presidente, senhores deputados, o que nós esperamos é que haja uma ação governamental forte para ajudar os produtores de leite que estão pedindo socorro. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Neudi Sareta. O próximo horário pertence ao PDT. Quem fará uso da palavra, o senhor deputado Rodrigo Minotto, pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos deputados aqui presentes, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta casa, como pela TVAL. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui do Dia do Médico. Comemora-se hoje o Dia do Médico, que surgiu sobre a inspiração do apóstolo São Lucas, que dedicou sua vida a cuidar dos pobres, doentes, desamparados. A palavra médica vem da origem latina e significa a arte de curar. O médico tem importância vital em nosso cotidiano, seja para diagnosticar, curar ou aconselhar. Entre o desabrigo de uns e a precarização do outro, a intervenção do médico é necessária para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Entre uma vida em estado de risco ou sobrevivência, é preciso reconhecer o potencial desse profissional dedicado. Pelo talento de suas mãos, transforma cicatrizes e com seus olhos sutura a dor e opera verdadeiros milagres. Exercer a medicina, entendida como o conjunto de conhecimentos relativos à manutenção da saúde, da preservação, do tratamento e da cura das doenças, é mais que uma técnica, é uma ciência humana instigante. O médico representa a esperança para muitos pacientes, uma brisa divina porque, além de desvendar os mistérios do corpo, procura desvendar enigmas da alma. O médico é aquele sujeito de incontáveis renúncias quando o doente precisa. Um misto de coragem e força. Um misto de generosidade, alegria, competência e arte. Sua atuação profissional delicada cada vez mais se complica por conta da precarização da saúde, de hospitais superlotados, da falta de recursos financeiros ou da falta de equipamentos hospitalares. Nesse Dia do Médico, vale ressaltar que escolher sobre os rumos que o poder público reserva para a saúde da população é uma escolha ética e, sobretudo, uma escolha política. Meus cumprimentos a todos os médicos do nosso país, a todos os médicos que a cada dia contribuem para a recuperação da saúde das pessoas, a fim de que possam diminuir a dor e buscar a cura.
Parabéns a todos os médicos e médicas também do nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigada, senhor deputado Rodrigo Minotto. O próximo horário pertence ao PSD. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Milton Obos, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham através da TVA, parabenizar o deputado Minotto pela homenagem aos profissionais médicos pelo seu dia, e nós sabemos a importância deles nas nossas vidas. E eu falo sempre que o médico, ele tem a vocação de servir, né? Porque médico que não se dispõe a trabalhar, às vezes, 24 horas por dia, fazendo plantão, ser tirado de casa à noite, porque tem um paciente para atender, não importa se seja SUS ou não SUS, se recebe ou não recebe. E é importante a gente lembrar, né, o dia do médico, porque eles são muito importantes na vida da gente. Eu tenho a felicidade de ter na família 2 sobrinhos médicos e sei o sacrifício que eles fazem. Deputado Coruja, mas eu venho à tribuna hoje para falar de um assunto muito importante para Santa Catarina, para a Serra Catarinense, deputado Coruja, para o Planalto Sul, Planalto Norte também, que é onde nós temos ainda as maiores reservas do pinheiro araucária. Nós estamos há um ano, praticamente, estudando e acompanhando estudos feitos por vários órgãos, inclusive a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina de Lages, através do professor André, como tema de estudo e pesquisa da universidade, vários órgãos, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a FURB, através do professor Júlio, professor Vitimar da FURB, o professor Fantini da Universidade Federal. E a grande preocupação é como a gente suprir a inconstitucionalidade de você instituir uma forma de manejo adequado e sustentável para a araucária de Santa Catarina. Qual é a grande preocupação? A preocupação é que, do jeito como está, nós daqui a algumas décadas, nós não teremos mais essa árvore que é um dos símbolos de Santa Catarina, que foi tão importante na economia, e hoje ela é tratada por cada proprietário de terra como um problema, um estorvo. Cada árvore que cresce, nasce, deputado Maurício Kudilac, o proprietário vai lá e corta ela, para não deixar crescer, porque ela vai ser um problema. As florestas, já de árvores maduras, começam a brotar novas árvores entre elas, e uma vai atrofiando a outra, e isso vai trazer para o futuro a extinção dessa espécie tão importante. A lei federal, o Código Florestal Brasileiro, o Código Florestal Catarinense, todos tratam da preservação dessas florestas como floresta em extinção. Tivemos um projeto de lei sancionado aqui por essa casa, que, através de um ADIM, foi julgado inconstitucional. Temos uma lei de autoria, uma lei autorizativa, 13.094, de autoria da deputada Ana Paula, que ora preside, né, a nossa casa, que também
não consegue ser aplicada por causa dos mesmos vícios de inconstitucionalidade. E qual o desafio que nós temos hoje? De acordo com os argumentos da ADIM apresentada ao projeto de lei promulgado na época pelo então presidente deputado Gelson Merizio, diz bem claro que no seu artigo 3º, parágrafo 4º, que a prática preservacionista, atividade técnica e cientificamente fundamentada, imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal como controle de fogo, erosão, espécies exóticas, invasoras, etc. A única brecha que tem, de fato, é de se construir um projeto de lei que institua o projeto preservacionista, que regulamenta o plantio, preservação e o manejo sustentável da araucária. E isso feito de forma, através de estudos científicos, que também, à época, a lei sancionada não apresentava, e hoje nós temos estudos. E nós tivemos essa semana uma reunião muito importante, lá na Secretaria da Agricultura, com todos os órgãos que são envolvidos no CONSEMA e os órgãos ambientais, como ICMBio, Fátima, IBAMA, Polícia Ambiental, SDS, UDESC, FIESC, o CG Florestal, enfim, todos os atores envolvidos, e daí saiu um compromisso de nós construirmos, junto à proposta legislativa que deveremos fazer até o final desse mês, avalizada por esses grupos de trabalho, construirmos, paralelamente ao trâmite dessa lei, deputado Coruja, toda a regulamentação e o passo a passo para a implantação disso no Estado, para que a gente possa ter da araucária uma fonte renovada de sustento aos proprietários. Hoje existem já estudos da Embrapa que mostram que já podemos produzir, plantar araucária, e elas começarem a produzir as pinhas a partir já de 5 anos de idade, o que é um avanço. O manejo sustentável vai permitir também receita e a utilização da madeira pronta e permitindo que a nova possa crescer. Hoje elas estão atrofiadas, não conseguem atingir o diâmetro que seria o normal de uma araucária no tempo certo. Então tudo isso pode significar uma nova esperança para todos os proprietários de áreas rurais que têm lá hoje as florestas de araucária e não podem fazer absolutamente nada. Tem uma lei que permite que o proprietário de pequenas propriedades possa tirar com autorização até 15 cúbicos para que ele possa fazer, utilizar na recomposição dos seus galpões, enfim, na propriedade. Mas hoje a araucária, do jeito que está, é um problema para os proprietários e é, sem dúvida, uma árvore em extinção no estado de Santa Catarina. E se nós conseguirmos construir com todas essas entidades envolvidas, pedindo o apoio também de todos os parlamentares dessa casa, nós construirmos uma lei que consiga ultrapassar os vícios de inconstitucionalidade, nós estaremos dando um exemplo aqui em Santa Catarina para o resto do Brasil, para que não só a araucária, mas outras florestas, outros tipos de florestas,
possam ter de forma inteligente a sua perpetuação, principalmente essas florestas chamadas em extinção, de toda a nossa Mata Atlântica. Então, trata-se de um projeto muito importante para o nosso estado de Santa Catarina. Nós sabemos da preocupação dos proprietários, das empresas reflorestadoras, das pequenas propriedades que o proprietário vai lá e corta o pinheiro assim que ele brota no campo, e isso pode trazer uma nova esperança de geração de renda e riqueza para Santa Catarina. Estudos científicos mostram, principalmente nos Estados Unidos, que o valor nutritivo do pinhão, da pinha, é algo fantástico, que, podendo ser industrializado para vários tipos de suplementos, tem um valor comercial enorme, principalmente no exterior. E se nós conseguirmos viabilizar esse projeto, eu tenho certeza absoluta que não só nós perpetuaremos a araucária em Santa Catarina, como nós teremos um incentivo do plantio de forma ordenada das novas árvores com o desenvolvimento genético que hoje o próprio Brasil, através da Embrapa, já possui. Eu falo sempre que nós temos muitas leis burras no nosso país e nós precisamos ter coragem de alterá-las. A lei que hoje diz que não se pode mexer numa floresta de araucária, da forma como está, ela vai acabar com a floresta de araucária. E eu fiquei feliz quando, na explanação e da demonstração dos estudos técnicos, nesta reunião que tivemos na segunda-feira, a manifestação do ICMBio, da Polícia Ambiental, da Fátima e do IBAMA, todos com vontade de construir uma lei que seja aplicável e a gente consiga atingir esse objetivo, que é de preservar, perpetuar, permitir a fonte de renda para os proprietários e criar, através do plantio das novas araucárias, uma nova fonte de riqueza para o povo e para o estado de Santa Catarina. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Milton Obos. Ainda dentro do horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PP, PR e PSB. Quem fará uso da palavra é o senhor deputado Maurício Skudlack, pelo tempo de até 13 minutos. Queria saudar a senhora presidente, deputada Ana Paula Lima, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha, sindicalistas, imprensa, e falar sobre a segurança pública do nosso estado de Santa Catarina. Estamos muito preocupados com a situação, com que, especialmente, a Polícia Civil vem sendo tratada pelo governo do estado de Santa Catarina de uma forma discriminatória, prejudicial ao bom trabalho policial e colocando uma insegurança jurídica profissional nos profissionais da segurança pública da Polícia Civil. Nós já tivemos decisões, tanto do Tribunal de Santa Catarina, quanto do Tribunal de São Paulo e vários outros tribunais, a respeito da questão da aposentadoria especial. E, infelizmente, o governador Raimundo Colombo, secretário Serpa, Procuradoria-Geral do Estado, o IPREV, insistem em querer prejudicar os policiais civis de Santa Catarina. Insistem porque
nós já tivemos decisão de juiz, já tivemos decisão de tribunal em Santa Catarina e o Estado insiste em recorrer, em buscar superfúgios para prejudicar a aposentadoria dos policiais civis. Tenho recebido do Estado inteiro telefonema, e-mail, WhatsApp, do descontentamento da categoria policial com o governo de Santa Catarina e com justiça. Com justiça, porque o governo não tem respeitado o direito dos policiais civis. Em duas questões fundamentais. A mais grave que está atingindo agora é a questão da aposentadoria, porque existe uma lei prevendo a aposentadoria especial, dá direito ao policial pela característica e pelos riscos da sua atividade. Concluídos 30 anos de atividade policial, se homem, de contribuição, e 25, no caso da mulher, de ter a aposentadoria especial com paridade, com igualdade, com isonomia, com aqueles que estão na atividade. Isso já foi decidido, já tem lei, temos lei estadual, temos a 051, que é uma lei federal, mas, infelizmente, o governo de Santa Catarina continua tentando prejudicar os policiais civis. Agora, quando tudo caminhava, já tinha sido concedido uma decisão liminar pelo juiz da Fazenda Pública da capital, aí o IPREV, a Procuradoria, a pedido do secretário Serpa, do governador Colombo, foi e entrou com um pedido de liminar, com mentira, porque dizia ali que a aposentadoria dos policiais iria trazer desequilíbrio financeiro para o Estado. Ora, desequilíbrio financeiro, quando o policial ingressa na carreira, o Estado já sabe que ao final do seu tempo de serviço, ele vai ter o direito à aposentadoria. E aí houve uma liminar, impedindo, trancando as aposentadorias. Houve um recurso do Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis, e da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia. Em setembro do ano que passou, o Tribunal de Justiça garantiu a aposentadoria integral a policiais civis e delegados de polícia. Aí, não contente, o governo de Santa Catarina recorreu ao STF, ao STJ, e agora, há poucos dias, com os mesmos argumentos mentirosos, saiu uma liminar monocrática dizendo que até uma decisão final da Justiça ficam suspensas as aposentadorias. Imagina a deputada Ana Paula Lima, os policiais que se aposentaram nos últimos anos, estão tudo em pânico, o telefone não para, será que nós vamos perder? Será que nós vamos ter que voltar a trabalhar? Será que vão cortar pela metade a aposentadoria, não aplicando a paridade e a igualdade, a isonomia? Então, o governo de Santa Catarina, no momento em que a segurança mostrou sua força quando começaram os atentados, a polícia militar, que está se aposentando, está sendo respeitado o direito, foi firme no combate, prendendo logo após os ataques, indo para o confronto. Houve mortes de marginais, quando ali os policiais arriscavam a sua vida. A Polícia Civil, através da inteligência, da investigação, identificou os responsáveis pelos ataques e fez
quase 100 prisões, que dessa tribuna aqui eu pedi para a Justiça não soltar, porque nós vivemos num prende e solta, e se soltasse logo aqueles mais de 100 presos pela Polícia Civil, o Estado de Santa Catarina voltaria a sofrer aqueles ataques. Então, mostrou competência, está trabalhando. Aí, o governador Raimundo Colombo, o secretário Serpa, que não admite essa aposentadoria especial, aí a Procuradoria do Estado, o IPREV, que tem uns jovens procuradores sem vivência, sem experiência, e que tomaram por birra tirar o direito dos policiais se aposentarem com a lei especial, foram lá no Supremo para mentir novamente e argumentar que a aposentadoria, da forma que está na lei, vai colocar desequilíbrio nas contas públicas do Estado. Isso é mentira. Todo mundo sabe que o policial ingressou e que depois de 30 anos vai se aposentar. Como vai se aposentar o professor, o trabalhador, o servidor? Isso é um direito. O prefeito está aqui, ele sabe as obrigações que ele tem como administrador de gerir. E aí, o Estado agora conseguiu uma liminar em Brasília para trancar as aposentadorias. Tem decisão do Tribunal de Santa Catarina, tem decisão do Tribunal de São Paulo, todos os tribunais estão cumprindo a lei e, infelizmente, o Estado de Santa Catarina não quer cumprir a lei e quer prejudicar os policiais civis. Parece que é dirigido. É só contra a Polícia Civil de Santa Catarina. Então, os policiais estão pedindo explicação, estão em polvorosa com o seu direito sendo ferido. Não bastasse a questão das aposentadorias, tem mais de 1.300 promoções que já deveriam ter ocorrido na Polícia Civil e que até agora o governo não faz. Tenho pedido aqui do secretário de Segurança, encaminhando em 16 de maio de 2017, um pedido referente à promoção de servidores das carreiras da Polícia Civil no âmbito da Secretaria de Segurança. 1.302 promoções. Aí, a Secretaria da Fazenda fez um estudo falando da implicação financeira das promoções, que já deveriam ter sido feitas, que não precisava deixar acumular 1.302, a cada momento deveria ser feito. E aí, a Secretaria da Fazenda, através da diretoria do Tesouro Estadual, diz que cumpre essa diretoria fornecer informações para subsidiar as decisões do grupo gestor de governo. Frise-se que a despesa com pessoal corresponde a uma despesa obrigatória e de caráter continuado, que atinge percentuais elevados e vem crescendo em níveis superiores ao verificados em relação à receita. Hoje o Estado se encontra acima de 49,64% do limite máximo de gastos da receita corrente líquida com a folha de pagamento. Em razão disso, incidem as vedações e penalidades previstas no artigo 22, parágrafo único e 23 da Lei Complementar Federal. Olha, se o Estado não está cumprindo as promoções para os policiais civis, deputado Sareta, toda semana Vossa Excelência vê, nós vemos nos jornais, promoção da Polícia Militar,
promoção dos bombeiros, promoção de outras categorias. Então, a promoção da Polícia Civil coloca em risco o equilíbrio financeiro e a promoção dos outros agentes públicos não provoca. Eu quero que todos sejam promovidos, não sou contra. Acho que a lei previu, está lá, tem que cumprir. Mas para a Polícia Civil não pode cumprir. Para a Polícia Civil não pode promover. Para a Polícia Civil não pode aposentar com a mesma lei que aposenta outras categorias, que aposenta a polícia em outros estados. Então, é um absurdo o que o governo de Santa Catarina está fazendo contra os policiais civis de Santa Catarina, seja na questão das aposentadorias, seja na questão das promoções. Mesmo com decisões do tribunal, o governo insiste em recorrer e em querer prejudicar os policiais civis do estado de Santa Catarina. Esperamos que o governo reveja essa posição, respeite os policiais civis e faça justiça para com essa categoria. Muito obrigada, senhor deputado. Senhores deputados, presidente, hoje eu gostaria de dizer que hoje, dia 18 de outubro, é o dia do médico. Quero parabenizar o deputado Serafim Verzon, que é médico, o deputado Fernando Coruja, que é médico, o deputado Antônio Aguiar, que é médico, e também o deputado Dalmo Claro. Mas também temos o aniversário de um colega da gente aqui, que é o deputado Neudi Sareta. Vida longa para ti, Neudi, com saúde e felicidades pela passagem do teu aniversário. E ainda gostaria de saudar aqui a senhora presidenta da Central Única dos Trabalhadores, a senhora Ana Júlia Rodrigues. Muito bem-vinda ao Parlamento catarinense. Pela ordem, presidente. Ainda dentro do horário, pela ordem, deputado João. Queria anunciar a presença dos nossos amigos de Garopaba, o presidente do Partido Progressista na cidade, o Hildo, o vereador Targino, o vereador Guto e o Juninho da Lotérica, que nos prestigiam hoje aqui. E da mesma forma também dar os meus parabéns para o deputado ex-presidente da Casa, realmente presidente da Comissão de Saúde, e o deputado Neudi Sareta. Muito obrigado. Ok, felicidades então ao nosso querido amigo deputado Neudi Sareta. Ainda dentro do horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PMDB. Quem fará uso da palavra? Senhor Pela deputado ordem, senhor presidente. Fernando Coruja, que tem o tempo de até 15 minutos. Deputado Fernando Coruja, logo após a fala do deputado Coruja, então, rapidamente, deputado Aguiar. Só queria saudar o pessoal de Porto União, o vereador Weber, o Pércio, que é o vice-prefeito de Porto União, as nossas boas-vindas a esta casa. Obrigado. Muito obrigada. Deputado Coruja, muito obrigada. Tem um tempo de até 15 minutos, senhor deputado. Senhora presidente, deputada Ana Paula, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores. Hoje vou aproveitar esses 15 minutos para falar sobre 3 assuntos. Primeiro, destacar uma audiência pública que fizemos na manhã de ontem, na Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Neudi Sareta, que está de aniversário hoje, e ele já é quase médico, porque conduz com maestria lá, não só médico, mas as outras atividades de saúde, a nossa Comissão de Saúde. E nessa audiência pública, a discussão básica envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde e a Procuradoria-Geral foi a aplicabilidade da lei que determina que o SUS forneça análogos de insulina para diabéticos em situações especiais. Ora, a Procuradoria-Geral, ela judicializou a questão, através de um parecer que foi o governador que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, argumentando que um parlamentar não poderia propor tal projeto de lei. Esse projeto foi proposto por mim e pelo deputado Dalmo, que aqui está nesse plenário. Também
a Secretaria de Saúde discutia questões como a eficácia do tratamento, questionando e apresentando alguns trabalhos, e o custo do tratamento. A audiência pública foi uma boa audiência pública, houve a presença de vários representantes dos usuários, dos diabéticos, e algumas coisas ficaram esclarecidas. Primeiro, os representantes da comunidade médica, da endocrinologia, entre eles o presidente da Associação Catarinense de Diabetes, Dr. Fernando Cavalcante, puderam apresentar vários trabalhos que, inequivocamente, demonstram que para o diabetes tipo 1, que é um diabetes que precisa de insulina desde o começo, como regra, e para o diabetes tipo 2, que em circunstâncias especiais precisa de insulina, a aplicação dos análogos de insulina, ela é fundamental. É fundamental principalmente pela questão da segurança, porque proporciona muito menos hipoglicemias e muitas vezes hipoglicemias graves que ocasionam sequelas, lesões, inclusive a morte. Na questão do custo, o que se evidenciou foi que, na verdade, a Secretaria não tem a informação adequada ainda para calcular os custos, porque não há um quantitativo do número de diabéticos, não há um quantitativo daqueles casos judicializados que as pessoas recebem insulina que talvez não precisassem se a lei for aplicada, não há um quantitativo de custos que seriam economizados e do aumento de aplicação. Mas nós apresentamos um estudo da Conitec, Comissão Nacional de Corporação de Tecnologia, que ao introduzir os chamados análogos ultra-rápidos para o tratamento de diabetes, demonstrou que o custo no Brasil como um todo, para um ano, gira um pouco mais de 100 milhões. Então, evidentemente que não é em Santa Catarina que os gastos seriam estrondosos. E, além disso, nós demonstramos aqui de que este parlamento aqui ampliou de 12% para 15% os recursos de saúde no Estado. Portanto, com recursos suficientes para atender isso. E, finalmente, a última questão foi da inconstitucionalidade. Não vou aqui entrar em detalhes da discussão da constitucionalidade ou não, detalhes técnicos. Vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a questão mais importante é a seguinte: não pode o Executivo deixar de aplicar uma lei que foi considerada constitucional por esse Parlamento, que o Executivo vetou, esse Parlamento derrubou o veto e está em eficácia, está vigendo. Enquanto não se considerar inepta, é preciso aplicar. E houve um entendimento, houve uma declaração manifesta do secretário de Saúde e principalmente da procuradora, que este é o entendimento. Então, esperamos realmente que eles passem agora a cumprir aquilo que foi colocado. O segundo ponto que eu quero aqui debater é sobre uma medida provisória, está aqui na minha mão, que discute a questão, a medida provisória chamada 213, e que altera vários dispositivos de lei, e entre eles LDOs passadas. Ora, já debatemos aqui muitas vezes da desnecessidade, da impropriedade, da inconstitucionalidade com que o Executivo utiliza o instrumento das medidas provisórias. A medida provisória é um instrumento extraordinário. Extraordinário. Extraordinário é aquilo que acontece excepcionalmente. Não pode ser uma coisa que acontece no cotidiano. É a exceção. Aqui se usa para qualquer coisa. E esta medida provisória,
ela tem uma coisa que, do ponto de vista jurídico, os juristas falam em teratogenia, é uma anomalia que, para qualquer um que passe só de perto pelo direito, vai perceber. Qual é esta questão? Além das questões de urgência e relevância. Ora, a medida provisória, ela altera LDOs do passado. Veja assim, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um projeto de lei para alterar a lei orçamentária de 2015, qualquer um dizia que isso é um absurdo, porque a lei orçamentária é uma lei temporária e que vige e ela se extingue no final do ano. Depois não pode ser mais alterada. Se alguém dissesse que o PPA, que é o Plano Plurianual, que é de 4 em 4 anos, tivesse uma lei para alterar o PPA no ano 2005, qualquer um diria que é um absurdo. Agora, quer se alterar a LDO. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei que foi instituída para a Constituição de 88, que é votada em cada parlamento, como regra geral, no início do ano, na primeira metade do ano, e é uma diretriz para que o orçamento seja feito. Ora, se não podemos alterar o orçamento que é posterior, como é que vamos alterar a LDO, que era uma coisa temporária apenas para elaborar o orçamento? Pois olha, o governo de Santa Catarina quer alterar. Alega que cometeu um equívoco quando extinguiu lá o programa do PRODEC. Bom, não vamos entrar aqui no PRODEC, tem suas vantagens, mas queremos discutir inclusive o PRODEC, porque há notícias aí, e o Tribunal de Contas aponta para isso, que Santa Catarina é pole position na questão de subvenções para empresas, perdão fiscal, subsídios, convênios e tudo mais. Coisas essas que estão sob fogo cruzado no Brasil por problemas de favorecimentos que precisam ser avaliados. Vamos pedir, inclusive, uma audiência pública lá na Comissão de Finanças. E eu digo isso porque nós estamos na situação... O Brasil diz que está sendo passado a limpo. E a discussão principal é, evidentemente, a corrupção. Esta corrupção, ela... uma coisa antiga na humanidade, lá na República do Platão eles falavam em corrupção, mas agora, por algum motivo, está saltando aos olhos de todo mundo. E ela se dá muito nesta questão de subvenções, BNDES, bancos que emprestam, bancos que... vide aí o caso da JBS. Bom, e eu falo sobre a corrupção porque eu percebo que no nosso país, o país é muito formal. O Brasil é um país de muita formalidade. Então, a gente vê que os grandes ricos desse país, deputado Valduga, Vossa Excelência, que é um defensor dos pobres e oprimidos, da velha linha do PCdoB, ou os ricos do mundo inteiro, como regra geral, são os que têm mais benefícios do Estado. E os ricos... alguém fala em enriquecimento ilícito. Eu acho que até enriquecimento ilícito é quase um pleonasmo. É um pleonasmo. Porque para enriquecer é só de forma ilícita, como regra geral. Enriquecer é só de forma ilícita, isso é um pleonasmo. Porque as pessoas enriquecem, de maneira geral, surrupiando dos mais pobres. Esses bancos, por exemplo, eles surrupiam dos mais pobres de maneira escabrosa. O Bertolt Brecht, o grande dramaturgo alemão, tem várias peças interessantes. A Mãe, Operação dos Três Vinténs, Turandot e outras. Já dizia que quem é maior ladrão? O que funda um banco ou o que rouba um banco? Então, é só olhar para um rico, é só olhar para quem está com muito dinheiro e você tem que prestar atenção. Digo isso para voltar para a questão da política, deputado Scudilak. Lá em Brasília,
tem uma história famosa de um desses que está sendo acusado aí, não de um, tem de vários, mas tem um que está sendo acusado aí, que está na Lava Jato, que pelo que se sabe, adquiriu muitos bens. Se diz que quando ele chegou em Brasília, ele só tinha um casaquinho. Era só um casaco furado, ele tinha tudo a sessão com aquele casaco furado. E ia, passou um ano, foi melhorando a roupa, hoje está rico. É evidente que o cara na política, se o cara na política adquirir patrimônio, mas pode investigar. Se o cara está na política e começa a adquirir patrimônio, pode investigar. É enriquecimento ilícito. Não há maneira do sujeito ser político e enriquecer. Não há maneira do sujeito político e ganhar dinheiro. Então, deveria-se ter no Brasil, talvez uma auditoria. Todo cara que enriquece tem que se submeter a uma auditoria. E na política, então, aí é que tem que fazer. Porque não há maneira do sujeito enriquecer na política. Não tem jeito. Chegou com o casaquinho furado, se fizer um mandato adequado, vai sair com o casaco furado. Não vai sair com um terno de última geração e prédios e terras, não tem jeito. É preciso criar um mecanismo de auditar os ricos. Porque, como regra geral, os ricos, a primeira coisa que eles contratam é alguém para tirar os rastros. E o coitado que chega pego para a justiça, como regra geral, é o prefeito do interior, o coitado lá. É um desligado, não tem boa assessoria jurídica, faz lá um penche, um papel errado, aquele é penalizado. Mas vamos olhar, é só olhar. Esta questão de perceber as pessoas de forma que elas enriquecem e poder avaliar o que está acontecendo, talvez fosse melhor do que qualquer delação. Não precisa de delação, está explícito. Está explícito. Enriquecimento ilícito é quase um pleonasmo. Não há forma de enriquecer que não seja ludibriando alguém. Evidentemente tem as suas exceções, mas as exceções são a minoria. E, na política, se o sujeito entrar com o casaco furado e terminar o mandato com um casaco novo e mais propriedades, pode investigar. Alguma coisa está errada. Não precisa delação premiada, não precisa prova, não precisa documento. É só ir atrás que alguma coisa vai ser encontrada. Ainda no horário dos partidos, deputado Serafim Venzão, pelo PSDB. Não havendo interesse? Há interesse, sim. Por 7 minutos, deputado. Senhor presidente, eu estava sendo tomada a minha atenção pelo deputado Marcos Vieira, nosso presidente do partido, e ainda mais que agora é um espaço do horário do partido. Saúdo aqui o nosso presidente, saudamos os senhores deputados, as senhoras deputadas, e eu pedi, quando Vossa Excelência, quando a sessão estava sendo coordenada pela deputada Ana Paula, o deputado Silvio Drebeck, para incluir na pauta de hoje a apreciação do PL 53.3, referente à compra ou referente a cargas roubadas, que já colocamos e certamente poderá ser votado na sequência. Mas eu queria cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui nas galerias dessa casa, em nome do vereador Selminho e do vereador Edson Felisbino de Armazém, que estão aqui nas dependências da casa, no meu gabinete. Em seguida nós vamos voltar a conversar um pouco mais. Mas eu queria me referir aqui, senhor presidente, ao PL 14.2 de 2016, esse PL que é um PLC
de origem do Judiciário e que trata do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Esse Fundo de Reaparelhamento da Justiça é resultado de uma taxa que é cobrado em todos os processos judiciais. E eu dei uma olhada para saber qual é o valor, afinal, o que significa esse Fundo de Reaparelhamento do Judiciário? O quanto que o Estado, o Judiciário no caso, arrecada ano a ano. Então, em 2015, a movimentação foi de 815 milhões e sobrou no caixa para 2016 109 milhões. Em 2016, foi movimentado 809 milhões e ficou no caixa 128 milhões. Eu coloco esses números para os senhores terem uma ideia de qual é o montante que, em princípio, se movimenta através desse fundo. Em torno de 800 a 900 milhões, um valor significativo. E o projeto 14.2 prevê que 1/3 desse valor, ou seja, entre 270 e 300 milhões, será destinado à construção, recuperação e manutenção das unidades prisionais, por meio do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, FUPESC, e a construção, recuperação e manutenção dos estabelecimentos de proteção aos direitos da criança e do adolescente, de responsabilidade também do Estado. Esse é 1/3. O outro 1/3, também em torno de 270 a 300 milhões, fica mais, pelo menos para 4 coisas. Primeiro, remuneração dos advogados credenciados para a prestação de assistência judiciária gratuita, chamada dativa, para a prática de atos processuais específicos e para a atuação nas causas de juridicamente necessitados, nos casos de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública e mediante nomeação da autoridade judiciária, ou seja, para atender aqueles que têm a insuficiência financeira e aonde não tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública atualmente está em 22, 24 cidades e nos 295 municípios, então a grande maioria não tem a Defensoria Pública. E 1/3, então, esse volume seria usado para uma parte para remunerar os advogados para defender as causas judiciais de necessitados, com insuficiência financeira. Ainda esse 1/3 para a remuneração de assistentes sociais e psicólogos que atuarem mediante convênio, credenciamento ou destinação judicial em ações que envolvam direitos da família, infância e juventude, violência doméstica. Terceiro, para honorários periciais ou assistenciais designados juridicamente em benefício dos atingidos pela assistência judiciária gratuita e quarto, para pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor e sequestros referente a honorários advocatícios. E quinto, manutenção de custeio relacionados a atividades necessárias para convênios ou credenciamento de profissionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Esse projeto tramitou primeiro pela Comissão de Justiça, depois da Comissão de Finanças, por último na Comissão de Administração e Serviços Públicos, e por terem acrescido aí 3 emendas durante essa evolução, o projeto volta para a Comissão de Justiça. Eu quero chamar a atenção que nós precisamos fazer uma reflexão sobre os efeitos práticos desse projeto.
as assistentes sociais, os psicólogos defendem uma linha, e a linha de que o Tribunal de Justiça teria que apenas usar esse serviço com psicólogos e assistentes sociais que fizeram concursados. Quer dizer, o fato de não poderem, se for retirado esse inciso B, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, dificuldade. Senhor presidente, mais 30 segundos? 30 segundos, senhor presidente? Muito obrigado, então. Obrigado pela compreensão, deputado, mas horário partidário não há como postergar. Antes de iniciar a ordem do dia, convidamos todos os parlamentares que se encontram na casa a participarem da ordem do dia de hoje. Nós temos a deliberação de uma matéria importante que trata-se de autorização de abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, o que permite o governo fazer o pagamento quanto antes para as empresas prestadoras de serviços. Sem aprovação desta matéria, não há como efetuar o pagamento. Fica aqui o registro e vamos dar sequência à ordem do dia. Comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou, parecer favorável à seguinte matéria: ofício 735.7/2016, de entidade social. Votação da redação final ao PL 222.2/2017, de autoria do deputado Darcy de Matos, declara de utilidade pública a entidade de obras sociais da Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Joinville. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Com o voto favorável do deputado Darcy de Matos. Votação da redação final ao PL 252.8/2017, de autoria do deputado Dóia Guglielmi, declara de utilidade pública ao Círculo Vicentino de Nova Veneza e Regione de Nova Veneza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com o voto favorável do deputado Serafim Venzão. Votação da redação final, projeto de lei 259.4/2017, de autoria do deputado José Ney Albertão Ascario, declara de utilidade pública a Academia Tubaronense de Letras, Acatul, de Tuarão. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 98.5/2017, de autoria do deputado César Valduga e Darcy de Matos. Modifica o artigo 3º da Lei 16.689, de 15 de janeiro de 2016, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 301.0/2017, de autoria do deputado José Ney Ascario, altera a lei 348 de 1958, que altera a divisa territorial do Estado para fazer a correção ortográfica do nome do município de Grão-Pará. Em discussão. Não, deputado Serafim Venzão, não. Não havendo que discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Serafim Venzão. Antes... Eu estou acompanhando aqui a pauta de hoje e, nas minhas observações, Vossa Excelência já estaria concluindo o que está na pauta. E eu pedi anteriormente para nós votarmos o PL 53.3, de autoria do deputado Patrício Destro, aquele projeto que trata sobre receptação de cargas roubadas e que já passou de todas as comissões
se Vossa Excelência pudesse colocar hoje em votação, havendo concordância dos líderes, nós poderíamos concluir as votações que o regimento exige até na próxima semana, quando a FETRANSES, que está fazendo um movimento muito grande, justamente para que esse projeto seja apreciado, pelo menos por essa casa, até na próxima semana. Deputado Serafim Venzão, nós temos antes o projeto de lei 391, que também é extra-pauta, mas ele é em regime de urgência. Eu posso deliberar o projeto 53.3 se houver acordo de todos os líderes com a manifestação favorável, aí eu coloco. Então, eu vou consultar os líderes se há concordância. Antes disso, vamos deliberar o projeto de lei 391 e até lá nós vamos fazer a consulta, porque o nosso acordo é de que os projetos de lei têm que vir para a pauta um dia anterior. No entanto, as lideranças concordando, nós deliberamos através deste acordo de líderes, se assim entenderem. Então nós vamos iniciar a votação do 391 e depois nós faremos uma consulta a respeito do projeto de lei 53. Pode ser assim, deputado Serafim? Sim, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, com parecer favorável da Comissão de Tributação e Finanças, não havendo quem queira discutir. Desculpa, deputado. Deputado Fernando Coruja para debater o assunto. Senhor presidente, senhores parlamentares, trata-se de um projeto de lei do Executivo com crédito adicional para o Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina. Esse crédito adicional é um crédito suplementar, onde o Executivo tira recursos do Tribunal de Justiça e aloca para o pagamento, provavelmente, de empresas terceirizadas que atendem as penitenciárias do Estado. Em relação ao mérito, evidente que é preciso pagar as empresas. Hoje, há uma dívida enorme em relação a essas empresas, há uma ameaça de paralisia do sistema penitenciário e é preciso pagar, evidentemente, essas empresas. Aliás, está se discutindo a nível nacional, já passou em primeiro turno no Senado Federal, uma emenda constitucional, que, se não me engano, é o senador Ronaldo Cunha Lima, o relator, que transforma esse agente penitenciário numa chamada polícia penitenciária. Não tem mais uma polícia, pelo que está evoluindo aí. Agora, este projeto, quais são os problemas que nós apontamos hoje na comissão? O primeiro é que faz uma transposição de recursos de um poder para o outro. E não há no projeto nenhuma anuência, nenhuma concordância com a questão. Eu ponderei com o deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, depois discutimos e o líder do governo ligou, inclusive, na hora ali, para o Tribunal de Justiça e houve lá segundo o relato do telefonema, um parecer favorável. Depois eu mesmo falei com os membros do Tribunal de Justiça que concordaram que houve um acordo para essa transferência. Mas, de qualquer forma, transposição orçamentária, projeto de lei, não é uma coisa de um acordo verbal. Essas coisas precisam ser documentadas, porque no futuro ninguém sabe se houve um acordo ou não houve um acordo. É preciso documentar. Agora, a preocupação maior que eu vejo nesse projeto é o seguinte. Ora, vejam, senhoras e senhores, nós aprovamos aqui a transferência de 10% dos recursos dos depósitos judiciais para que o Estado pague
os precatórios. Os recursos do Tribunal de Justiça vêm para o Estado pagar os precatórios. Ora, esse recurso que vem do Tribunal de Justiça é para pagar os precatórios. É claro que no projeto de lei não trata disso, mas toda a argumentação que eu vi, inclusive lá, está aqui o deputado, líder do governo, o deputado Darcy, que colocou lá na comissão, que são os recursos precatórios. Bom, se são os recursos precatórios, tem que pagar os precatórios. Porque senão vai estar acontecendo exatamente o que nós advertimos que ia acontecer. O governo quer dar mais uma pedalada. Ele quer pegar os recursos do Tribunal dos Precatórios, botar na caixa do governo para os precatórios, mas não pagar os precatórios. Qual foi a argumentação aqui? Não, temos que pagar os precatórios porque muita gente de Santa Catarina está precisando de receber. E agora, pelo que eu estou vendo, a ideia não é esta. A ideia é pegar os recursos do precatório, está aqui, coloca os recursos do precatório no caixa do governo, está se fazendo uma transposição orçamentária e pega esse dinheiro e não paga os precatórios. Vai pagar as despesas correntes do Estado de Santa Catarina, entre elas o fundo penitenciário. Então, já advirto aqui, vamos votar favoravelmente a transposição, mas estamos na iminência. Estamos percebendo sinais, indícios, há uma poeira de que quer fazer mais uma pedalada, dentre tantas que o governo estadual tem feito nos últimos tempos.